O perdão de Deus está acima de tudo que nós fizermos e é só pedir perdão para que sejamos perdoados? Bem, aqui a gente tem uma questão interessante, né? Que, primeiramente, o perdão de Deus na nossa vida não é um processo mágico. Assim como a gente também sabe que na vida não existe nada mágico. Tudo é fruto de uma luta, de um processo, né? A gente não tem nenhuma solução mágica para as coisas. E Deus também nos trata segundo a vida. É interessante isso, minha gente. A teologia nos ensina que Deus não contradiz em nada a ordem das realidades criadas. Deus não pode interferir na história de maneira a contrariar a realidade criada. Deus não contradiz a criação. E o processo da vida humana está totalmente inserido ao processo da realidade criada. Eu sou um ser humano que vivo as regras da condição humana. Você é um ser humano que vive as regras da condição humana. E aqui existe aquela lei básica. O que a gente planta, um dia a gente colhe. Quando nós falamos de erros humanos, nós falamos então deste contexto, nós estamos dentro deste contexto. De realidades que nos incomodam. Um erro é sempre uma realidade que tem o poder de nos incomodar. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar. Os erros é como se fossem pedras cheias de arestas, né? Que não se acomodam muito fácil dentro de nós. Como é que nós podemos entender o perdão de Deus na nossa vida? Perdoa tudo? O perdão de Deus está acima de qualquer realidade humana? Está. Mas tudo em Deus se configura como realidade de dois pilares. Aquilo que é o dom que nós recebemos de graça, mas aquilo que é tarefa, isto é, aquilo que é uma realidade que depende do nosso esforço. Então Deus nos perdoa sempre? Perdoa sempre. O amor de Deus por nós está acima de qualquer erro. O pior dos criminosos, o erro mais hediondo, o crime mais hediondo tem perdão para ele diante dos olhos de Deus? Claro. Deus é misericordioso e vai estender sempre o seu amor na direção da humanidade. Só que há um detalhe. Há uma realidade humana que também precisa ser perdoada. E muitas vezes a dimensão do amor e do perdão de Deus não consegue atingir a realidade humana, não é porque Deus não quer perdoar, é porque a realidade humana ainda está terrivelmente machucada pelo erro cometido. De maneira que nós só podemos entender e compreender o benefício do perdão de Deus quando nós trabalhamos também na realidade do perdão humano. Então não adianta nada a pessoa vir se confessar, contar os seus pecados, os seus erros, se não houver depois da confissão um processo de reintegração, isso é, de reharmonizar o que estava desarmonizado ali dentro. Então o dom de Deus, que é perdoar sempre, só vai ter eficácia na vida humana a partir do momento em que a certeza deste amor nos faz corrigir o que é humano e trabalhar a partir do humano. Por isso que o perdão é sempre um processo terapêutico de reconciliação, de cura, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que já confessaram os seus pecados, mas que ainda não confessaram a elas mesmas. Já receberam a absolvição de Deus, mas ainda não receberam a absolvição delas mesmas. É interessante, eu me recordo daquele filme Titanic, né? Quando, já nas cenas finais, quando aquela senhora velha está contando que os botes, os barquinhos, né? Que foram embora, quando não voltaram para socorrer os que estavam ali, à deriva, no mar gelado, porque tinham medo. Os botes que cabiam ali, 80 pessoas, estavam com no máximo 20. Eles não foram lá no meio do naufrágio buscar os que estavam necessitando ser resgatados, porque eles tinham medo que na tentativa de subir, aquele monte de gente morrendo afogada, que na tentativa de subir nos botes, aqueles botes naufragassem também. E aí acabasse morrendo todo mundo. E eu me recordo que tem uma cena bonita, porque ela dizia assim, a senhora dizia, na verdade o que houve depois foi a tentativa de se reconciliar com uma história. Porque aqueles que foram salvos do naufrágio viveram eternamente com aquela consciência infeliz. Nós deveríamos ter voltado para buscar os que estavam necessitando de ajuda. E aí ela usa uma expressão bonita e triste ao mesmo tempo. Depois disso, passaram pela vida inteira esperando por uma absolvição que nunca chegou.
Veja bem, aqui você tem um fato, né, muito concreto para a gente entender o processo da absolvição humana. Quando eu cometo um delito, por exemplo, se eu estivesse naquele bote e eu tivesse decidido não voltar para buscar os náufragos que estavam ali, necessitando de serem retirados das águas geladas do Oceano Atlântico, eu vou ter que conviver o resto da minha vida com essa decisão. Isso é processo humano. Por mais que Deus tente interferir, por mais que Deus me prove o seu amor, eu vou ter que conviver com essa consciência infeliz de não ter voltado, de não ter feito, de não ter amado. E aí, minha gente, quando nós não alcançamos o resultado humano do perdão, dificilmente a gente vai sentir o amor de Deus e o perdão de Deus, a reconciliação divina. Porque Deus, a graça supõe a natureza, né? Como se diz. Nós precisamos da realidade humana bem curada para que Deus seja plenamente revelado em nós. Por isso que santidade é processo de aperfeiçoamento humano. Como é que eu vou experimentar o perdão de Deus na minha vida? Eu experimento o perdão de Deus na minha vida à medida em que eu me perdoo, em que eu perdoo os outros, em que eu sou perdoado pelos outros. O contexto histórico do perdão é a vida. É aquilo que você remoe aí dentro do seu coração como culpa. Às vezes você já confessou tantas vezes esse pecado, Deus já lhe perdoou, tenha certeza disso. Agora o processo é seu, é o seu dever de casa. O dom já lhe foi entregue, é presente, é de graça o perdão. Deus já lhe perdoou gratuitamente, Ele não lhe pediu absolutamente nada. Mas é natural que a resposta humana seja dada a partir de uma tarefa. A tarefa bem feita é a garantia do coração sanado, do coração curado. Não é milagre, não é mágica. O perdão é um processo histórico de trabalho, como se você tivesse que todos os dias viver esse processo de reconciliação. E é claro, quanto pior o erro, quanto maior as consequências de estrago dos erros que a gente comete, maior será o trabalho que você vai ter. Então, o pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Porque nós é que temos que conviver com as nossas fragilidades o tempo todo. E eu até acredito muito nisso, porque a qualidade do cristão está diretamente associada à qualidade do trabalho pessoal que ele tem com ele mesmo. É a matéria humana sendo trabalhada todos os dias, lapidada, retirada nas arestas, né? Quando a gente descobre que há dentro de nós um processo humano a ser feito, para que o processo de Deus em mim seja transparente. É igual um vidro sujo, gente. Quanto mais a gente joga luz naquele vidro sujo, maior é a sujeira que aparece. Mas isso não é para a gente ficar desanimado, não. Quanto mais luz você joga naquele vidro, maior é a necessidade que você tem de poli-lo, de limpá-lo, de tirar a gordura que se acumulou, a poeira que se acumulou. Às vezes nós estamos como vidros sujos, né? É muita gordura acumulada, é muita poeira acumulada na nossa vida, pela falta de perdão, pela falta de reconciliação com a gente mesmo, com os outros. Então é um processo que a gente tem que cuidar todos os dias. O perdão de Deus está acima de todas as coisas, mas nós podemos dizer, mas ele depende o tempo todo da reconciliação humana que nós vivemos. Então, se eu preciso me reconciliar com o meu passado, com os meus erros, eu preciso me olhar com um pouco mais de misericórdia, às vezes eu preciso olhar com um pouco mais de misericórdia com o outro, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Tudo isso é tarefa, é dever de casa que nós realizamos para bem experimentarmos o perdão de Deus na nossa vida. A gente não pode desanimar porque esse processo não para. Obrigado pela oportunidade que você me deu de mais uma vez conversar com você, de entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.